graça e paz, como vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um podcast, pela graça do Senhor. Nós estamos aqui iniciando mais um episódio onde eu tenho certeza que Deus irá falar com a sua vida e com o seu coração, tá bom? Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, você que chegou aqui agora, clica aí no botãozinho vermelho abaixo, se inscreva no canal, curta o episódio, comente, porque pra gente é muito importante. Queria pedir também para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, RenoveCast, e também, como o importante, o Ministério Renove. Clica aí no Instagram, @Ministério Renove, que é o Instagram da nossa comunidade local. Estamos aqui hoje com o missionário Michel Félix. Deus abençoe sua vida. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente aqui. É um prazer e um privilégio. Fique à vontade. Mano. Eu que agradeço de verdade, de coração mesmo, vocês. Pelo convite mesmo de poder caminhar, né, com vocês, de poder ser irmão mesmo de Cristo, né? E é mais importante para a gente caminhar junto do que viver apenas experiências, né? Então, eu queria muito agradecer vocês, assim, de verdade, porque vocês não são apenas uma experiência para mim. Vocês são pessoas que caminham junto comigo, então muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Somos felizes por ter você aqui. Para quem não conhece, Michel é um missionário em tempo integral e ele vai apresentar aqui. E vamos começar esse bate-papo, começar as perguntas. Ele disse que não gosta muito de polêmica, nós não vamos polemizar hoje. Tá tranquilo, tá à vontade? Não, tudo tá tranquilo. Então vamos lá. Michel, a gente sempre começa os nossos podcasts apresentando. Eu queria que você contasse quem é o Michel Félix. Da onde surgiu, da onde veio, como que surgiu essa paixão por missão. Conte pra gente a sua história um pouquinho. Meu nome é Michel, eu tenho 33 anos, eu sou formado em Engenharia Mecânica, em Tecnologia e Manutenção de Aeronaves. Eu sou filho do Eduardo e da Silmara, são os meus pastores desde sempre, né? Nasci e cresci dentro da igreja. Eu brinco, né, que em todas as minhas pregações, todas as minhas viagens, eu brinco que eu não sou ex-bruxo, eu não sou ex-traficante, eu não sou ex-nada disso. Mas eu sou um menino que, né, eu falo menino porque desde de criancinha, alguém que sempre foi apaixonado por Jesus, né? A minha história até chegar em missões, ela é um pouco grande, assim, ela é extensa. Eu sou músico, né? Então eu fiz alguns trabalhos muito legais assim na minha vida. E hoje eu estou em missões, né? Em tempo integral. Tive agora na Ásia trabalhando com Jocum e em nome de Jesus ano que vem estou voltando para Jocum, em nome de Jesus para fazer outros trabalhos também. Tem muita coisa para fazer, né? O mundo é gigantesco. Aqui dentro do Brasil a Jocum tem levado pessoas para todas as regiões mesmo. Então a minha paixão ela só aumenta, né? Eu fui chamado muito cedo, né? Essa história é muito legal, assim, porque eu era músico, né? E eu tinha acho que uns 12, 13 anos mais ou menos. Meus pais foram fazer uma visita na casa de um casal amigo dos meus pais e eu não queria ir, né? Mas enfim, minha mãe acabou me convencendo. Ela falou brincando para mim: não, a irmã faz um bolo maneiro lá. Eu vou na hora. E fui. E eu lembro que a gente chegou na casa e, mano, tem duas coisas que a gente brinca, né? A gente evita na igreja, né? Que é a irmã do coque e o profeta, né? E, mano, cheguei lá, assim, cara, eu vi aquele irmão, assim, terno e gravata, assim, tava muito calor para estar de terno e gravata. Ele cheirava óleo ungido. Eu falei, meu Deus, esse cara, ele vai falar alguma coisa para mim. Meu Deus, meu Deus. E ele ia pra sala, eu ia pra cozinha. Ele vinha na cozinha, eu ia pra lá, velho. Fiquei correndo a casa inteira desse cara. E aí eu lembro que... E eu músico já, né? Eu sou músico desde criança, né? E, enfim, aí eu lembro que eles se reuniram na sala para meu pai fazer uma oração. Cara, esse cara parou meu pai, assim. Ele falou, peraí, pastor, esse menino aí.
Aí nisso eu já gelei, né? A alma sai do corpo. E aí ele falou, Deus manda te falar que ele te escolheu para uso exclusivo da palavra dele. Come a Bíblia, Deus vai te levar em missões para algumas nações. Se prepara. Eu com 12 anos, músico, na hora eu pensei, ixi, mano. Eu fiquei muito resistente, real, assim. E aí eu falei isso para meus pais, assim, falei, poxa, eu sou músico, não faz sentido eu em missões, eu em palavra, eu não prego e tal. Enfim, eu lembro que passaram algumas semanas, assim, isso foi muito engraçado, porque eu estava na igreja. E aí um pastor tinha pregado e tal, ele terminou de pregar. Ele falou assim, cadê o filho do pastor Eduardo? Aí ele falou, Deus manda te falar que você vai ser um músico, você vai tocar com algumas pessoas relevantes e tal. E eu pensei, aí, ele acertou. A gente tem muito essa parada, de, tipo, a gente quer viver... Aquilo que a gente acha que é o os nossos planos, né? Isso é óbvio, assim. E eu vi Deus me tirando muito do centro, assim, né? Esse tempo, isso é muito lindo a respeito de Deus, sabe? E os planos dele, ele vai fazendo a gente se apaixonar pelos planos dele. Por isso que os planos dele são maiores. É verdade. Porque ele vai demonstrando pra gente que os planos dele são bons, sabe? E o plano onde eu não estou no centro, ele me faz me apaixonar muito mais. Porque Deus, o que eu mais amo sobre Deus é que ele não se revela por completo de uma vez. Ele vem se apresentando, sabe? As suas facetas. E isso vai me apaixonando cada vez mais, né? Cada vez mais me trazendo para perto. E aí, com 14 anos, mais ou menos, tinha uma banda na minha cidade chamada Resgatando Valores, assim, era a banda mais relevante da cidade, assim. Eu acabei entrando para a banda deles, assim, foi muito legal, assim, né? Foi um tempo diferente para mim, porque eles já eram profissionais e eu era um menino ainda, né? Você então, tocava que instrumento? Eu sou baterista. Baterista. E aí eu comecei a tocar com esses caras e era muito legal para mim, né? Porque a primeira coisa que eu não tive uma banda que foi começar, eu já comecei com eles já caminhando, né? Eles já tinham uma estrada. E aí foi muito legal, porque nesse meio eu estava no meu colégio, eu conheci alguns meninos que eram evangélicos, né? E aí eles, mano, vamos fazer uma banda e tal. E era muito legal, porque os meninos tocavam 4x1, tocavam Novo Som, legal. E Oficina G3. E aí eu falei, pô, esse é o meu jeito de tocar aqui, o que eu gosto, né? Que era mais um pop, um rock, né? Uhum. E aí eu tinha essa bandinha paralela, né? Então eu tinha muita agenda com essa banda aqui, que era maior, e quando eu tava nesse paralelo, eu tocava com os meninos, né? E essa banda ela é importante para a história, né, em si. E aí eu lembro que... E aí eu vivendo tudo aquilo, né? E aí eu comecei a ver Deus movendo o meu coração. E essa palavra, você vai ser um pregador, ela nunca saiu do meu coração. Isso foi muito doido, porque isso pregou em mim mesmo, assim, sabe? E mesmo eu estando vivendo no meio musical ali, eu pensava, será? Será que esse cara acertou? Será que esse cara estava certo? Será que esse cara errou? Enfim, isso me incomodava muito, sabe? De falar, o que está acontecendo, né? Porque se fosse algo que não fosse verdade, isso ia morrer. E enfim, e aí eu lembro que um dia eu estava ministrando louvor, eu estava ministrando, né? Tava ministrando com o louvor na igreja, e aí foi um pastor pregar, ele terminou de pregar, e ele olhou para mim e ele fez assim, né? Vem aqui. Aí eu fui lá, aí ele orou por mim, ele terminou de orar. Cara, não teve drama, não teve floreio nenhum, assim, ele simplesmente virou para mim e falou, cara, come a Bíblia. De novo. De novo. Exatamente o que o cara tinha falado para mim quando eu tinha 12, 13 anos. Michel, Deus te escolheu para uso exclusivo da palavra dele. O Senhor vai te levar para as nações, em missões. Naquele momento,
isso me estremeceu muito, porque eu falei, eu nunca quis ser famoso, mano. Nunca. Isso não é uma coisa que eu busco para mim. Eu realmente coloquei Deus no centro de tudo, sabe? Então, naquele momento, eu estava entendendo o que o Senhor estava falando, sabe? Michel, eu te quero pregando, mas a minha palavra, sabe? Porque a instrução de Deus, toda a promessa do Senhor, ela vem com uma instrução. A instrução de Deus para mim estava sendo, come a palavra. Eu falei, amém. É o direcionamento, né? Porque não tem como eu te chamar para algo se eu não te apontar a direção. E aí eu falei, amém. E aí eu lembro, por isso que eu falei da banda, né? E aí eu lembro que um dos meninos da banda, o Fabiano, o tecladista, um músico sensacional, assim, ele começou a tocar com um coral. E o coral estava relevante e tal. Tava viajando muito, assim. E aí eu lembro que a gente tava muito feliz por ele, assim, mano. O Fabianinho tá mandando ver e tal. E aí o Fabiano me liga um dia, mano, tudo bem? Cara, eu tô precisando de você para fazer uma agenda com o coral. O nosso batera tá com um trabalho, assim, assim, assim. E ele não vai poder ir nessa agenda. Tem como você fazer essa agenda com a gente? Aí eu falei, tem, mas eu pensei, o meu estilo de música, né? É diferente. Totalmente, é o black e o rock, né? Falei, mano, tem. Aí, isso no sábado, assim. Aí, no domingo, ele me mandou um repertório de 8 músicas. Aí eu fui ouvir. Eu falei, amém, além de estudar, eu tenho que orar. E aí tirei esse repertório, ele falou, mano, ó, segunda-feira a gente já vai ensaiar. Beleza, aí fui ensaiar com os meninos, assim, aí, a hora que eu vi eles tocando, porque eu não estava com o coral em si, porque o coral não era da minha cidade em si, né? Tava com os músicos. Só os músicos. A hora que eu vi aquilo era muito absurdo para mim, assim. Falei, esses caras são muito bons mesmo. Enfim, e aí a gente foi, ensaiou, e aí fui tocar com eles, era para fazer uma agenda, né? E aí toquei, e aí eles já falaram para mim, fica com a gente que amanhã tem uma agenda de manhã, faz com a gente. Eu falei, tá bom. Aí fiz a agenda, e foi um choque para mim, porque é a primeira vez que eu tinha visto um coral cantando, assim, na minha frente, assim, né? E absurdo, eu falei, opa. Enfim, e aí eu lembro que nessa, aí fiz essa outra agenda, aí falei, beleza, tá tudo certo. E aí eles me ligam no meio da semana, Michel, a gente vai ter uma agenda amanhã, a gente tá precisando de você. Rola? Falei, rola. Aí fiz outra agenda com os caras. Aí nessa agenda, fim de semana a gente vai ter outra. Eu falei, uai. Começou abrindo várias. O que era para fazer uma, aí eu fiquei com eles. Eu tô com eles até hoje, né? A gente está em tempo sabático. Mas, enfim, e aí comecei a tocar com esse coral, né? E aí, como eles tinham acabado de lançar o CD deles, eles estavam tocando, viajando muito, assim. O meu coração, ele se voltou naquele lugar onde, Michel, Deus vai te fazer um músico. Deus vai te levar ao Brasil, viajando para se tornar um músico. E eu estava muito feliz, assim. E aí se cumpriu a palavra, Michel, Deus vai te fazer tocar com algumas pessoas relevantes. Aí eu lembro que a gente foi tocar numa igreja, que a gente chegou, a igreja estava abarrotada de gente, assim. E eles fecharam a rua, né? Colocaram um telão, e aí ia tocar o coral e ia tocar Lídia Moisés, que era do Voz da Verdade. E aí eu lembro que a gente entrou, nós fizemos uma abertura e tal, e aí a gente estava acabando, assim, aí eu lembro dela passando atrás da gente, assim, né, entrando no camarim dela. Aí eu lembro que beleza, aí eu pensei, eu cresci ouvindo Voz da Verdade, né, meus pais amavam Voz da Verdade. E aí eu lembro que ela pegou e tal, entrou. Aí eu pensei, vou ficar aqui. Vou sentar aqui, nem que se eu tiver que... Porque não tinha lugar para sentar. Não tinha lugar. Abarrotado de gente. Falei, nem que se eu sentar no chão aqui, eu vou assistir.
Aí eu lembro que, beleza, a gente sentou ali no chão, tá, os músicos, os meninos. Aí a porta abre assim, aí eu vejo alguém fazendo assim, né? Aí eu olhei assim, né? Aí eu lembro que fez assim. Aí eu falei, Eber, acho que tá te chamando lá. O nosso guitarrista, né? Aí o Eber foi lá e tal. Aí o Eber voltou na porta e fez assim, tipo, né? Pra gente, pra banda. Aí a gente foi lá e tal. Ela, como é que vocês estão e tal? Ó, meu, eu vou cantar essa. E começou a passar o repertório dela, né? E eu pensei, pô, legal, ela tá compartilhando com a gente o repertório. Legal, bacana. Quem que é o tecladista? Ó, meu, eu canto nessa altura e tal. Vou tocar pra ele. Aí eu não entendi, velho, na hora, assim. Aí ela falou assim, quem que é o batera? Aí, ó, meu, você, ó, a hora que eu for tocar a música assim que você entra. Aí eu falei, nós vamos tocar pra ela? Aí a gente começou a rir, assim, que a gente falou, bora. Bora. Eu conheço as músicas, pô. Bora. Aí eu lembro que esse dia foi muito legal, assim, porque ela abriu com aquela música Escudo. Ô, velho. Tradicionalzaço. Ô, bicho, a igreja, eu lembro que a gente olhava assim, o Weber veio assim do meu lado, assim, apavorado. Ele falou, mano, as paredes vão cair, assim. Porque, meu, puxou por toda a minha vida. Todo mundo veio junto. Aí, enfim, a gente tocou, foi muito legal, assim. Aí, algum tempo depois, aí é Robson Monteiro, eu escolhi esperar, e vem Roger Franco, é um cara sensacional, assim. Então, comecei a tocar com galera relevante, ou seja, a palavra do Senhor estava se cumprindo. E aí eu lembro que a gente foi tocar numa igreja, mano, e nessa parada, assim, o pastor, ele tava pregando e tal, meu, ele parou assim do nada, ele falou assim, cadê o baterista do coral? Cadê o batera? Aí eu, né, lá no meio da igreja, assim. Aí ele falou assim, menino, Deus manda te falar, para você comer a Bíblia. Olha isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, não te cortando. Sim. Há um dito popular aí fora que músico não gosta de ler a Bíblia. Você também não gostava de ler Bíblia? Mano. Como que era? Porque dizem que músico não gosta de Bíblia. Você sabe que era muito louco, porque assim, eu estudava muito, mas era uma deficiência minha, mano. Real, assim. Eu gostava, assim, de ler a Bíblia, mas picado, sabe? Só aqueles momentos. Não, nem momento, era um devocionalzinho, assim, sabe? Não era comer a Bíblia. De se alimentar dela, sabe? De entender o que estava escrito, de entender o que estava sendo falado ali, de entender como, para mim, a única coisa que pesava não era apenas entender, mas passar aquilo, sabe? Porque eu lembro que, né, aí essa profecia foi muito mais, eu brinco que ela foi muito mais perigosa para mim, porque eu lembro que, eu não lembro o nome do pastor, mas aquele pastor, ele falou algo para mim que aquilo me prendeu para sempre. Ele disse assim, ó, Deus vai colocar um amor tão grande no seu coração pela palavra de Deus, que a partir de hoje você vai levar a palavra a sério. E todas as vezes que você ouvir a palavra do Senhor, Deus vai te mostrar o que é e o que não é. E aquilo me chocou muito. E aí eu lembro que em uma das agendas, eu estava ouvindo a pessoa que estava pregando e eu pensando... E aí, enfim, aí eu comecei a comer a Bíblia mesmo, né? E aí eu lembro que eu estava ouvindo a pessoa pregar assim, e aquele evangelho não era o evangelho da Bíblia, sabe? E eu olhava assim, e aquilo começou a me incomodar. E eu lembro que o pastor, ele tinha falado exatamente isso. Ele falou assim, ó, a palavra de Deus vai começar a te incomodar. Isso vai ser muito forte. E aquilo começou eu comecei a me questionar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Resumindo tudo, assim, eu lembro que um dia, do nada, os caras do coral, eles foram fazer um evento. E aí meu líder me ligou. Michel, beleza. A gente está precisando de alguém que pregue. Você prega esse fim de semana?
Falei, mano, eu já tinha, tipo assim, dado algumas saudações na igreja, né? Mas pra minha igreja, né? A galera da minha igreja me conhece. Sabe quem eu sou. E outra, se eu errar, tá tudo certo, aí. Sabe, tipo assim, Michel, você errou aqui. Meu pai, como pastor, ele ia chegar em mim em casa e falar, meu, você errou aqui. Agora ali eu tava exposto. Aí eu lembro que eu falei, mano, eu prego. Aí eu passei a semana inteira comendo a Bíblia. E eu fui, preguei. E aí dali pra frente começaram a surgir. Michel, prega aqui, prega ali e tal. E aí, Essa foi a sua primeira ministração. fora da minha igreja, sim. E você lembra qual foi a pregação que você teve? Foi sobre quando Jesus paga o imposto, né? Enfim, eu tentei trazer o contexto daquilo para eles de uma forma que fosse. Eu tentei contar uma história, né? Eu não tentei trazer dados científicos, até porque ali eu estava muito cru, né? Eu tava conseguindo entender, mas eu estava muito cru naquilo ali tudo. E aí eu lembro que foi muito legal, porque pela primeira vez, e isso é muito legal, porque enquanto eu tocava, eu sempre amei aquilo, mas eu já comecei a perceber que o meu corpo já estava fazendo sozinho, sabe? Mas pela primeira vez pregando, eu comecei a entender que o meu corpo não estava fazendo aquilo no automático. Era dependente de alguém. Total, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu passei uma semana inteira, assim, pensando, encaixando as palavrinhas, sabe? Tipo, como o Senhor mesmo. Deus, onde que eu encaixo isso aqui? Eu posso fazer isso, Jesus? Eu posso falar isso? É isso que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer falar com a sua noiva sobre ela? Então, quando eu cheguei com aquela mensagem, já não era mais o meu corpo fazendo, mas era algo que estava sendo instruído mesmo. E aí começaram, né, um monte de agendas e agendas, e aí eu lembro que no meio disso tudo, eu, formado em engenharia e tal, estava vivendo uma carreira, já estava começando a minha carreira como engenheiro e tal, estava trabalhando na engenharia da minha empresa, estava muito legal. E aí eu lembro que, já contando, né, que o pastor A história que o pastor pediu. para eu contar, eu lembro que, mano, eu tava muito, sabe quando você tá muito feliz, assim? Porque eu tinha conquistado uma parada que eu falei, meu, isso aqui era meu sonho de menino, né? Meu sonho sempre foi ser pai, esse sempre foi meu sonho, assim. Então, para ser pai, eu precisava de um bom emprego, né? Para poder ser um bom marido, né, em casa, um bom provedor. Então eu estudei muito, né, e tal. E aí eu lembro que eu estava ali, e aí eu lembro que eu fui levar um papel de segurança de máquina que a gente estava fazendo para fazer a segurança das máquinas, né. Eu fui levar, assim, e eu lembro que, meu, do nada, assim, eu olhei a empresa, assim, a engenharia ficava em cima, né. E eu fui colocar meu protetor auricular, assim. Quando eu saí da engenharia, eu olhei para a empresa, assim, não tinha som. Não tinha som. Eu via a galera andando, assim, tal. Dava para ver, assim, que as máquinas estavam funcionando, mas não tinha som. E naquela hora eu fiquei um pouco preocupado, porque eu pensei, fiquei surdo, né? E agora? E aí eu lembro que eu ouvi uma voz, mano, falando para mim, abre mão disso tudo e vem viver meu sonho. E nessa hora, o meu coração ficou muito feliz. Eu falei, né, do meu jeito, né, naquela época, eu falei, Deus, é nós, bora. Que loucura. E aí nessa hora, assim, eu lembro que o som voltou, foi muito forte, assim. Aí eu lembro que eu até assustei, tal, coloquei, desci. E aí eu lembro que veio um pastor, assim, pra mim, ele falou, mano, como que você tá? Você prega, né? Eu falei, prego. E eu pensei, ele vai me chamar para pregar, alguma coisa assim. Ele falou, mano, eu tive um sonho com você. E ele começou a contar o sonho dele para mim. E nessa hora, mano, eu comecei a chorar. E aí eu lembro que ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, cara, para ver os planos de Deus, você vai ter que abrir mão disso aqui. Uau. Aí nessa hora, mano, eu falei, Deus, eu faço. E aí eu lembro que, caminhando assim,
o meu coração estava muito grato de estar vivendo aquilo ali. Nesse momento você estava com quantos anos de idade, aproximadamente? Ah, não lembro, mano. E agora? Não lembro. Eu tô ficando velho, gente. Desculpa. Mas Mas já estava bem estruturado dentro da empresa. já. Mano, eu trabalhei nessa empresa desde os meus 20... Acho que desde os meus 20, 21 anos. Eu trabalhei muito tempo nessa empresa. Eu cresci lá dentro, né? Tipo... enfim... Eu estava muito grato por ter vivido tudo aquilo, toda aquela experiência mesmo dentro da empresa, mas eu estava com o coração de tipo, amém, Senhor. Eu abro mão do que o Senhor pedir para mim. E aí eu lembro, mano, que eu fui pro meu computador. Aí eu fui, entreguei, tal, na máquina, voltei pro meu computador. Mano, eu abri meu computador assim, eu falei, cara, meu tempo aqui deu. Chegou ao fim, sabe? E aí eu falei para Deus, falei, Deus, eu saio, mas me manda embora. Me manda embora. E aí, mano, enfim. E aí deu algum tempo, Michel, você precisa sair de férias. Vai vencer suas férias e tal. Você precisa sair. Aí saí de férias. Meu, mas não deu uma semana, assim. Eu tinha voltado, né? Eu voltei de férias, passei o crachá lá, não passava. Aí eu comecei a rir, mano. Eu falei... Já sabia. Cara, aí veio os caras e tal, pô, vai lá pro ambulatório, aí eu assinei meu exame dimensional, né? Aí eu comecei a rir, velho. Eu falei, mano, Deus me mandou embora, velho. Que muito louco. Deus me mandou embora. Eu comecei a rir, velho. Comecei a rir com Deus. E aí eu lembro que eu subi, assim. Eu lembro do meu chefe passando, assim, na porta, né? E aí a gente estava, inclusive, na época, estava com um projeto muito legal lá. E ele passou, assim, ele falou, vamos lá. Falou pra mim, né? Pensando, ai, mano, como vamos lá? Ele me mandou embora. E vamos lá. Como assim? Aí eu lembro que a gente subiu, eu subi, né, para pegar minhas coisas e tal, e aí ele veio e falou, vamos, Michel, vamos, tal. Eu falei, eu fui mandar embora, velho. Não foi, aqui, dei a demissão. Não foi. Eu falei, fui. Aí eu me liguei, falei, mano, ele não sabe. Aí foi a certeza, mano. Falei, cara, Deus me mandou embora. Aí, resumindo toda essa parada, assim, eu lembro que eu saí da empresa, assim, na hora que eu cheguei lá fora, eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu realmente não tenho para onde ir. E agora? O Senhor toma conta de tudo que o Senhor pediu. O meu Isaac eu te dei, sabe? E é muito legal isso, mano, porque existem alguns Isaacs que Deus não vai enviar o anjo, porque eles são feitos para sacrifício. Uau. Tá ligado? E a gente não quer abrir mão desses Isaacs, porque a gente já leva ele pro altar esperando o anjo, sabe? E Deus não vai enviar o anjo. Então, isso é forte. Toda a minha carreira ali, mano, meus estudos, né? Minhas faculdades. Só pra galera que não tá nos assistindo, eu sei que você já abriu isso pra gente, já contou isso pra gente. Só pra galera ter uma noção um pouco do que você tá falando. Sei que isso também não é algo pesado pra você. Aproximadamente, quanto que era o seu salário na época que você abriu mão? Só pra galera ter um pouquinho de noção. Não precisa ser exato. Aproximadamente. Cara, era um salário alto. É que eu não gosto de falar isso gravando. Eu sei, por isso que eu falei, não gosta muito, mas só pra galera ter um pouquinho de noção do que realmente é aquilo que você ofertou a Deus. Mano, tipo assim, me chamem no direct que eu falo pra vocês. É que, tipo, eu realmente não gosto muito de falar isso abertamente. Porque eu tô real, assim, tentando abrir mão de todas as vaidades possíveis, assim. Mas era um salário muito bom, mano. Era um salário muito bom. Eu sempre tive um carro muito bom, por exemplo. Eu sempre tive coisas muito boas. Pra quem me conhece, sabe? Mas era um salário muito alto, mano.
Era um negócio assim absurdo, assim, para mim, principalmente. Assim. Que é onde Deus fala pra você, abre mão. E isso é o mais legal. E não foi pesado pra você, né, não, Michel? Mano. Inclusive, um pastor esses dias disse para mim, ele falou, cara, se eu recebesse isso aí, eu não sei se eu faria, não. Então, nessa hora, a gente vê que existe um preço ainda pra galera. Uhum. E por isso que não vai. Todo chamado exige uma resposta, mano. Todo chamado exige uma resposta. Eu disse sim. Mas será que a galera tá dizendo sim? Sabe? Então, tipo, o meu salário, ele não é uma coisa importante para mim. De verdade, assim. Hoje, em missões, e eu falo isso, a gente veio conversando, trocando essa ideia. Em missões, eu consigo me manter e manter missionários, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito louca, não faz sentido para mim. Eu, inclusive, se eu puder aqui, eu queria agradecer a galera que me apoia, mano. Eu tenho algumas igrejas que são minhas mantenedoras mesmo, são igrejas que são meus suportes. A Renove é uma delas. Uhum. Vocês, enquanto eu estava lá, vocês estavam me mandando mensagem, mano, como que você tá? Como é que tá aí? A Quadrangular, aí que é Nações lá de Barueri, mano, eles me deram um suporte absurdo. Pastor Ajô, pastor Rico, sensacionais. A igreja Novo Tempo, de Limeira, com o pastor Adriano Cuco, o tempo todo me ligando, mano, como que você tá? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tem a galera do Nos Átrios, lá de Cravinhos. Mano, esses caras, o pastor Eliezer, ele me mandava mensagem assim, quase diária, assim, Michel, tá tudo bem, sabe? Então essas pessoas têm ofertado mesmo na minha vida, pessoas têm me mantido no campo. E tudo que me sobra... Opa, desculpa, eu fui espantar um mosquito, eu dei um tapa no microfone. E tudo que me sobra eu tenho enviado para as missões. Eu entendo no Senhor que tudo que Ele tem me dado é para ser compartilhado também, sabe? E é muito legal porque eu tenho vivido experiências no Senhor que eu jamais viveria se eu fosse engenheiro hoje. Aí. Sabe? O Michel engenheiro, ele é um departamento do Michel, que existe, né? Porque você estudou, você sabe sobre aquilo. Eu trabalhei com isso. Mas hoje o Michel é um missionário mesmo, né? Mas o missionário para mim não é um título, né? A gente vinha falando sobre isso. A gente, para quem não sabe, nós temos na nossa comunidade local o culto de missões e a gente ajudou o Michel na viagem que ele fez e a gente tem esse princípio de investir mesmo, de cuidar de pessoas. Esses são nossos princípios. Eu louvo a Deus que existe igreja, igual você citou, que tem muito essa visão, que abraça esse projeto, que abraça essas ideias. E a gente comentava no carro vindo para cá e era um assunto que a gente vai falar aqui. Como você tem visto a igreja que se diz missionária hoje no Brasil? A gente vê muitas conferências de missões, muito congresso de missões, a gente vê muito trabalho de missões. E como que você tem visto isso? As igrejas hoje estão realmente atuantes, estão apoiando os missionários? Como que tem sido, na tua visão, como alguém que vive em tempo integral isso aí? Mano, eu vou trazer uma visão para você que, inclusive, foi antes de ir para a Ásia, foi a última mensagem que eu preguei. Não existe um poder maior do que a igreja. Além de Deus, obviamente, tá, gente? Deixar isso bem claro. Nada se opõe a Deus. Deus é soberano sobre tudo. Deus, não existe ninguém... Eu vou falar algo que eu falei na Ásia, né? Deus não tem rival, porque o diabo jamais venceu a Deus. Então, ele não é rival de Deus. Ele não tem poder para isso. Então, Deus é poderoso, Ele é soberano sobre tudo. Além do Senhor, no mundo, o maior poder é a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Entende? Quando eu posiciono a igreja com esse poder, eu entendo quem ela é. Então, uma igreja posicionada, ela entende
que as pessoas que estão trabalhando por ela, né? Porque o missionário trabalha pela igreja, mano. O missionário trabalha pela igreja. Isso é, por isso que eu falei, missionário não é um título. Porque, de fato, o missionário, ele entendeu, eu preciso saquear o inferno e povoar o céu. Então, eu estou fora, o equibalo, chamado para fora. Então, eu vou estar fora, então eu vou levar essa alma até o portão do inferno, né? E o portão do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, tá ligado? Eu tive uma visão um tempo atrás, e depois a gente até pode trocar essa ideia, é bem legal, que é sobre isso, né? Sobre essa entrada no inferno e levar para a igreja, né? Você citou essa frase no carro, eu achei ela muito forte. Cita, qual que é o trabalho do missionário? É ir para o inferno. Ele literalmente ele vai para dentro do inferno. Ele vai para dentro do inferno, saquear o inferno para povoar o céu. O Denis tem uma frase que eu gosto muito, que é: se Jesus estiver no inferno, é para lá que eu quero ir. Porque o céu é um lugar muito bonitinho, mas ele é um lugar muito lindo, mas sem Deus ele é só um lugar bonitinho. Então a gente ainda está olhando para céu e inferno como, não, Deus não vai pisar no inferno. Deus está enviando as pessoas para lá. Porque são lá que estão as almas onde o Senhor precisa resgatar. Jesus fala que ele veio para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes, para os enfermos. Onde eles estão? Lá. No inferno. Então eu preciso ir para o inferno. E é aí que está. A igreja, ela segura a minha corda, sabe? Amarrou aqui, Michel, vai lá para dentro. E essas igrejas, eu tenho muitas outras igrejas que têm segurado minha corda total, assim. Eu tenho pessoas, eu lembro que quando eu estava na Ásia, eu fazia alguns stories, assim, eu comecei a marcar a arroba da galera que estava me ajudando mesmo, estava me auxiliando lá. E eu lembro que eu tive que começar a aumentar os stories, assim, porque tinha muita gente junto ali. E aí eu comecei a entender isso, assim, a igreja, ela tá suportando as missões. Mas algumas igrejas ainda, elas, infelizmente, elas estão tratando missões apenas como conferência. E aí a gente tem um problema. Eu vou citar uma parada, e talvez, não sei se vai ficar nítido para vocês, mas em nome de Jesus eu quero que isso fique nítido para vocês. Eu tinha ido pregar, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, assim. Eu fui pregar em acampamento, eu sempre prego muito em acampamento, assim, né? E geralmente acampamento é uma doideira para mim, porque às vezes você faz 8 cidades em 3, 4 dias, assim, né? Então você sai daqui, vai para o outro lado e prega e tal. E geralmente é um tema diferente do outro, assim, né? Então você tem que se preparar muito. O seu físico ele tem que estar muito preparado, a tua cabeça tem que estar muito preparada. Enfim, e aí fui. E aí eram 6 igrejas em 3 dias. E lugares totalmente distantes um do outro, assim. E aí, beleza. Aí eu lembro que nessa correria, né, de preparar as mensagens e tal, eu não percebi, né? E aí preguei. E aí eu lembro que dessas 6, 4 eram sobre identidade. Eu falei, beleza, o senhor está compartilhando isso com a igreja, isso é lindo. E aí, beleza. E aí eu lembro que eu preguei, aí fiquei ali. O pessoal da igreja falou, fica aí na cidade aí, quinta-feira você prega aqui de novo. Aí preguei nessa igreja de novo. E aí no fim de semana já estava viajando de novo. E aí eu lembro que eu fui pregar. E aí me ligaram, Michel, você prega? Prego, cara. Tá tudo certo. Tem tema? Eu sempre pergunto isso. Tem tema? Michel, identidade. Uau. Eu falei, amém. Aí cheguei e tal, preguei. Aí eu lembro que eu voltei para casa. 3 dias depois alguém me liga. Michel, tudo bem? Cara, vai ter um culto assim, 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 assim. E o tema é identidade. Eu falei, senhor, peraí, calma. Que na hora eu entrei em bug, assim, que eu falei,
Amém, o Senhor tá querendo muito tratar a identidade com a igreja. E aí, amém. E aí eu fui, preguei, era uma conferência, né? E aí eu lembro que eu terminei de pregar, e aí eu fui pro hotel. E aí eu lembro que eu sentei Isso é uma coisa muito legal do pregador. A galera às vezes não acompanha isso, mas o hotel, aquele silêncio do quarto, aquilo ali fala muito. Fala muito. Aquilo ali te expõe, tipo, a encontrar. O Herman fala uma parada muito legal. O Senhor quer te fazer tão forte a ponto de que você se apresente nu diante dele. Por que cada um correu? Porque ele percebe que ele estava nu. Então Deus quer nos fazer tão forte a ponto de se apresentar nu novamente diante dele. Naquela hora eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí fui para o chão, estava ali orando com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, ou o Senhor quer falar comigo sobre esse tema, ou não é possível. E aí, enfim, beleza, eu voltei para casa. Aí eu lembro que no mesmo dia assim que eu cheguei, né, eu lembro que eu voltei, né, na segunda-feira e tal. Alguém me manda um WhatsApp, Michel, tal dia, tal, assim, um tema, identidade. Aí, acho que é comigo o negócio. Aí eu pensei exatamente isso, eu falei, Senhor, pera. Aí eu fui rever todas as minhas pregações, porque por mais que a base da mensagem seja a mesma, eu sempre faço essa pergunta, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua noiva sobre ela? Porque daqui para frente é o que o Senhor quer dizer, né? Não é sobre o que eu estou dizendo. Mas, enfim, eu lembro que Deus fez essa pergunta, pediu para eu fazer essa pergunta para a igreja. Quem vocês são em Deus? A igreja inteira respondeu, eu sou filho de Deus. E aí eu lembro que eu apresentei as outras, porque é muito legal. A Bíblia ela abre com, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Quando Jesus ele clama a Deus na cruz, ele diz Eli, não Elohim. Esse Elohim, ele é Deus no plural. Esse Rim, ele é como se fosse o nosso S, né? Porque nosso Deus é trino. E é muito legal, porque eu vou apresentar ao Senhor, e então Pai, Filho, Espírito Santo. Qual a primeira manifestação do Senhor na Bíblia? Gênesis verso 2. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria a face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. A gente coloca o Espírito Santo na terceira pessoa. Terceiro. Aí, Isaías 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele será maravilhoso conselheiro. Quem é nosso conselheiro? O Espírito Santo. Isaías está descrevendo a Trindade de novo. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. É a Trindade aqui. E ele começa com o Espírito Santo de novo. Então, eu preciso entender isso. Do Espírito Santo eu sou casa, isso é Bíblia. De Deus eu sou filho e de Jesus eu sou noiva. Então, a base era essa, né? Mas eu lembro que a primeira pergunta de por que a galera já sabe que é filho, mas por que a gente ainda está pregando sobre isso? E aí eu comecei a perceber que o tema missão está indo para o mesmo caminho. Entende? Por que eu tenho que fazer um culto de missões todo mês? Entende? Uau. Então, assim, a gente está trazendo, nós estamos trazendo algo que virou um hábito, sabe? E missão não é hábito, mano. É coisa séria, sabe? Eu preciso tratar as coisas de Deus sérias. A gente estava falando isso, né? Na Ásia, a igreja não brinca, mano. Eles não brincam de ser crentes. Eles não brincam de ser de Deus. Eles são de Deus e ponto, sabe? Então, nesse lugar onde eu transformo a missão em algo que é... vamos fazer uma ação social. Ação social, a galera vai me matar com isso aqui. Meu Deus do céu.
Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Gente, Eu sabia que ia chegar nesse tipo, ponto. eu queria muito colocar meu coração na mesa para vocês. De verdade, assim, eu não quero me fazer de coitado. Mas, mano, entenda um coração de missionário. A ação social é só uma parte muito pequena da missão. O missionário, a sede do missionário é de falar de Jesus. É implantar o reino dele. É voltar para casa, sabe? A gente não volta para casa enquanto o dever não está cumprido, mano. A gente alimenta, assim, se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu posto pouquíssimas fotos. Ultimamente eu estou postando uma foto a cada 6 meses, mas se vocês entrarem lá, vocês vão ver, tipo, o mínimo do mínimo, porque eu não gosto de expor muito, geralmente, o que eu estou fazendo. Eu tenho uma frase que me move, que é: Deus não está preocupado com o que você está fazendo, Deus está preocupado em quem você está se tornando. Uau. Então, nessa parada aqui, ação social, a gente tem feito muito, assim. Eu falo a gente, como toda a galera que caminha comigo, né? Eu tenho muitos e muitos, na verdade a minha gangue é missionária, né? Minha Todo galera mundo é tudo missionário. A galera que anda comigo hoje, 90% deles são missionários. Ação social, a gente está craque, sabe? Eu estava com os Dalits. Isso é uma parada muito legal, assim. Eu estava com os Dalits lá e eu lembro que eu estava com um Dalit aqui, né? No cavalinho, assim, e um em cada braço, assim, que eles penduravam na gente, assim. Era a brincadeira deles. Porque os Dalits, eles são a casta mais baixa da Índia, né? E você não pode passar na mesma calçada que eles, que você é amaldiçoado pelo povo. O povo bate em você, cospe em você, eles xingam você. E eu caminhando com os Dalits, assim, né? E aí eu lembro que uma senhorinha começou ela gritava insultos, assim. A gente via que eram insultos mesmo. E então a gente estava ali fazendo a nossa ação social. Só que eu lembro que isso não era o necessário para a gente. Então, todo dia a gente levava uma historinha da criação do universo para eles, da redenção de Cristo, sabe? E eu lembro que a gente levava as folhas para eles desenharem as historinhas que a gente contava, e eles desenhavam, assim. Era muito pesado para a gente, porque você imagina, mano, você dá um lápis para uma criança hoje, ela já sabe o que fazer com aquilo, sabe? Nem que se for para pintar a parede. A parede. Cara, eles não sabiam para que servia. Tem noção? Uau. Outra realidade. Eles não sabiam segurar o giz de cera. Sabe? Eu lembro que eu tava sentado, assim, tava eu e o Will, e aí tinha um menininho, assim. Aí o Will tava ensinando o menino a desenhar, e eu sentei com esse menininho. Ele não sabia pegar o giz de cera. Entende? Então, assim, as igrejas precisam cuidar dos missionários. Só que sabe qual que o que mais me dói, mano? É ver que a igreja trata a gente como resultado, sabe? Isso me dói, mano. Porque, tipo assim, beleza, Michel, eu quero cuidar de você, mas o que eu ganho com isso? Sabe? Então, tipo assim... Se não tiver nada em troca, não... Não, esse menino... Você pode perceber que, geralmente, quando a igreja começa a passar por um problema financeiro, a primeira área que é cortada é missões. missão. Isso, qualquer curso missiológico simples, básico, esse é o maior dado que a gente tem. E isso dói, mano, porque é o que eu te falei, né, no carro. Se eu quisesse ficar rico, eu tinha continuado na minha engenharia, quieto. Eu não quero ficar rico com as missões. Eu só quero levar Jesus para um povo que não tem. Sabe? Em algum lugar do mundo, Deus não está sendo adorado. Isso precisa incomodar meu coração. Então, a gente está sendo enviado para esses lugares. Eu vejo com bom grado, desculpa ser prolixo às vezes, né, de ter toda uma resposta gigante, mas eu vejo de bom grado a igreja tentando levantar missões, mas
De coração, igreja, traga um missionário para falar sobre missão dentro da igreja, assim, um cara que está lá no campo. Mas o missionário que está no campo. Alguém que está fazendo mesmo. A gente falava sobre isso, que hoje em dia o missionário virou um título. Sim. E isso é muito prejudicial. O missionário é aquele que vive o campo, que vive a obra mesmo, que vive a pessoas ali, né? Sim. Você sabe que eu não queria ser missionário. Eu não ia abrir isso aqui, mas tá bom, vamos lá. Eu não queria ser missionário porque os caras que se intitulavam missionários que eu conhecia da igreja que eu era, né? Não eram missionários não, mano. Eles só pregavam. E eu lembro que, tipo assim, era um escândalo atrás do outro, assim. Era um negócio que eu pensava assim, eu não quero ser igual a esses caras. Sabe? Era apavorante pra mim, assim, sabe? Tipo assim, o fulano saiu semana passada com a tal e hoje já tá com... Pô, a mulher que é casada lá tá saindo com... E eu falava... Então isso criou essa barreira. Isso criou uma barreira. Então, assim... E eu não tô dizendo que as igrejas não têm feito isso. Mas, mano, para você ter uma noção, enquanto eu tava na Ásia, eu não sei se vocês acompanharam pelos stories... Era raro eu postar minha localização. Eu colocava a Ásia. Eu colocava o estado que eu estava. Eu não colocava o nome da cidade. Eu tentava o máximo do máximo. Todas as vezes que eu ia... Você via um stories meu, você sempre via paisagens. Você não via as pessoas que estavam comigo. Porque era perigosíssimo. Eu lembro de pastores, amigos meus, e até se os pastores estiverem assistindo... Fica à vontade aí para falar isso. Eles me mandando prints da galera, mandando mensagem para eles. Quem que é esse cara que está mandando suporte aí? Esse cara é cristão? O que esse cara está fazendo no nosso país? A gente vê igrejas fazendo conferências com missionários mesmo, os caras têm que ir de máscara, velho. Entende? É aquilo que a gente falou no carro. Tem coisas que eu não posso abrir para vocês... Porque a galera que tá lá corre risco de vida, mano. Sabe? Tipo assim, se eu falar pra vocês, eu fui pra cidade tal e alguém gravar e pôr na internet, acha eles lá rapidinho. Acham lá, os missionários que estão lá. Então, assim, é perigosíssimo. Esse da Ásia foi a sua última viagem missionária que você fez. Foi. Quando que foi? Você lembra o período que você ficou lá? Cara, eu fiquei... Foi de abril a junho. Foi isso. 2024 agora. De abril a junho. Eu sei que você tem diversas experiências no campo missionário. A gente acompanha você, a gente acompanha de perto. E eu queria que você citasse. A gente está falando aqui, eu sei que você tem muita coisa que você não pode abrir, você já falou isso. Mas alguma experiência que te marcou, você que vive esse momento na íntegra, alguma experiência que você passou lá, você citou algumas no carro pra gente, e eu queria aquela que você pode, se você pudesse contar pra gente, algumas experiências que você passou lá, pra gente dar a galera ter essa noção também, o que é viver. Michel estava na Ásia, mais precisamente na Índia, né? Isso. É um país que é fechado pro evangelho. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Bom, a primeira coisa que me chamou muita atenção, primeiro, né, um transcultural total, assim, né? Então você chega, é um continente, eu não sei explicar, assim, não tem nada a ver com a cultura deles o nosso é 10, o deles é 100, ou o deles é 10, o nosso é 100, é diferente total, assim. Eu lembro que eu cheguei no Catar, a primeira coisa que eu vi, eu estava caminhando, assim, a primeira coisa que eu vi, do nada o moço olha no relógio, assim, ele simplesmente parou na minha frente, estendeu o paninho dele, dobrou o joelho e começou a oração dele. Aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, ele não se importou se eu ia atropelar ele não se importou com nada. Ele sabia, olhando para mim, ele sabia, até brinquei, né? Eles falavam que eu não era brasileiro, assim, eles achavam que eu era americano, inglês ou que eu era judeu. O tempo todo eles me falavam isso. E aí eu lembro que isso me chamou a atenção, porque eu falei, eles levam Deus a sério. Leva Deus a sério. E a gente não leva isso Deus no Catar? No Catar. O povo catari, eles... os caras podem estar
no meio do sol, eles param no meio do sol, eles estendem a toalhinha deles e fazem a oração 5 vezes no dia, mano. Sabe? E aí, isso já começou a chamar a minha atenção. E aí, enfim, eu lembro que eu cheguei no... Aí, enfim, depois a gente vai para a Índia, né? A gente começou a viver muita coisa lá. Que, gente, de coração, eu não posso expor pelo risco de vida que a galera que tá lá corre, mano. De verdade, assim. Você tem amigos missionários que estão lá ainda? Estão lá. Esses caras estão vivendo lá. Tem gente no Tajiquistão, no Cazaquistão, a galera tá no Paquistão. Então, assim, é uma galera que caminhou perto ali da gente. Então, enfim, abrir outras coisas, né? Sim. Mas eu lembro que a gente já estava em New Delhi já, que é a capital, né? E aí eu lembro que a gente estava na igreja, e a igreja ela era subsolo, né? Você descia nela, assim. E aí eu lembro que eu quase chorei na entrada, porque a gente estava descendo a escada, assim, porque era embaixo de um prédio, assim, né? E aí eu vi aquela porta de metal, do lado de fora os sapatos deles, assim. E aí a gente tirou o sapato, abriram a porta, a gente entrou naquela igrejinha pequenininha, sabe? E aí eu lembro que, mano, eles cantavam com tanta alegria, mano. E aí eu lembro que aquilo que eu falei, o pastor pregando o evangelho genuíno mesmo. Genuíno, de verdade. Apontando o pecado mesmo, assim, sabe? E aí eu lembro que o pastor chamou a gente pra orar pra uma galera por cura, mano. Saca? E aí a gente foi lá, nós oramos, a galera foi curada. Glória a Deus. E aí nessa hora, mano, eu olhei, meu coração, eu pensei, mano, Deus faz, sabe? Tipo, enfim, o meu coração ele ficou tão naquilo, assim, de ver tudo que Deus estava fazendo, assim, sabe? Tipo, dando acesso aos Dalits. Eu lembro que a gente foi para um povoado que é os Banjaras, né? Os primeiros povos ciganos, eles que originaram os povos ciganos, né? No mundo. E a gente estava lá. E aí eu lembro que eles compraram uns shampoos assim com remedinho de piolinho, sabe? Porque as criancinhas têm muito piolinho na cabeça. E a gente tava ali, velho, lavando a cabeça daquelas crianças, sabe? Tipo, eu cheguei a ver alguma coisa que você publicou. A gente fez uns moicaninhos neles. Eu vi. Pô, maravilhoso, cara. E aí passando o pentinho fino ali, tirando aquele monte de piolho. E aí eu vendo o líder de New Delhi, né? O Diego, ele é... Ei, falei nome, desculpa, Diego. Ele é brasileiro, né? Ele é casado com uma indiana. E ele ali, velho, sabe, trampando, sabe? O Manuj, velho, que é um cara que se converteu ao cristianismo. Os caras, eles vão para a morte, mas eles não negam Jesus. Sabe? É aquilo que a gente conversou no carro. Hoje, na igreja, ninguém me cumprimentou, não quero ir mais. Mano, na Ásia, os caras estão vivendo um evangelho de tipo assim, meu, eu aceitei Jesus, eu vou até o fim por ele. Sabe? É aquilo que a gente conversou, né? Sobre a mulher e o casal, na verdade, né? Os caras estão correndo risco de vida, mano. Os caras foram expulsos de casa pela própria família. E eles estão lá, mano, e eles vão até o fim por Jesus. Então, não negam a fé, né? Nunca. Eles não vão negar a fé. Ô Michel, você falando disso, aparentemente, eu nem sei quanto tempo a gente tem de programa, mas aparece que o evangelho que é pregado aqui no Brasil, ou o evangelho que nós estamos pregando, não forja que a pessoa viva essa fé. Você consegue ter essa percepção? Porque parece que a gente prega hoje, amanhã bate um cansaço na pessoa, a pessoa fala, não quero mais Cristo. E tem gente lá fora morrendo por causa do evangelho. Sim. E a gente parece que está banalizando o evangelho de Cristo. O que você pensa sobre isso? Essa transculturação que você fala, você acha que o evangelho também tem passado por isso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora? Cara, eu vou falar da Europa. A Europa vive um tempo chamado pós-cristianismo. Inclusive, eu quero encorajar você que tá assistindo. Cara,
Toda vez que você vê um missionário indo para a Europa, apoie essa pessoa. Essa pessoa não está indo lá fazer turismo. Os caras estão passando, talvez, pelo evangelismo mais difícil da vida deles. Então, tipo assim, o Brasil foi apontado avivamento para a gente em 2019, você percebeu? Cadê? E a gente está muito próximo do pós-cristianismo. Mano, as igrejas viraram, desculpa falar, mas virou uma balada. Sabe? Tipo assim, é tudo muito... tudo é ambiente, tudo é muito zen, tudo é muito... Sabe? Mano... E o evangelho de Cristo é radical. Ele é radical, velho. É isso, mano. Eu tava procurando uma palavra aqui pra pensei, cara, o evangelho de Cristo é radical. Ou é tudo ou é nada. É tudo ou é nada, mano. É tipo assim, ó, eu vou precisar entender, mano. Um cara que eu gosto muito, Rodolfo Abrantes. Ele poderia, mano, ter continuado no Raimundos. Ele tá no Raimundos? Não. Por quê? Ele abriu mão de tudo. Radical. Evangelho Sem Filtro, livro Evangelho Sem Filtro, do André Fernandes. Ele fala assim, ó, Jesus precisa ser vivido genuinamente. Ele não pode ser vivido em fragmento. Porque a partir da hora que eu vivo Jesus em fragmento, ele não é Jesus. Entende? A gente está pregando apenas um lado do Evangelho. E a gente sabe que lado é esse. Só que Jesus, ele não vai voltar como cordeiro. Voltar como leão. Então existe o amor, existe a justiça. Eu preciso tratar. Olha que legal. Errar é? Humano. Pecar é? É humano também. Errado, mano. Errado. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e eles serão semelhantes a nós. Certo? Nós somos a imagem de Deus. O pecado não é humano. O pecado me desumaniza. Uau. Por que eu estou aceitando que errar é humano? E eu não estou falando, Michel, então eu vou ser perfeito agora. Não, não é isso. É sobre entender que pecar não é humano, ele me desumaniza. E aí eu passo a parecer com quem? Com o Senhor? Não. Eu passo a parecer com quem? Com aquele que me fez pecar. Então eu estou preferindo o diabo do que o Senhor. Uau. Então você percebe que pecar não é humano, mano. Porque foi o pecado. Isso é muito louco. O Senhor, ele se relacionava com Adão na forma humana. E aí o Senhor quer se relacionar com a gente na forma humana. Mas o pecado me demoniza. Ele me desumaniza. Então a gente precisa sair do pecado. E eu só vou entender o que é a igreja do Senhor quando eu voltar a pecar, a mostrar que o pecado ele não pode e não tem poder sobre mim. Sabe qual que é o pior tipo de escravo que existe? O escravo sem preço. Quanto que o pecado pagou para te ter? Nada. Então você nem tem preço. Você é o meu cachorro, eu faço o que eu quiser com você. Mas Jesus chama a gente para ser servo, doulos. Ou, na tradução literária, escravo. E ele não está falando que ele vai me surrar, ele está falando que eu vou ser servo dele. Se a gente olhar, Paulo falava, eu sou Paulo, servo de Cristo. Pedro dizia, eu sou Pedro, servo de Cristo. É isso que Jesus está nos convidando a fazer. Servir a ele. Quanto Jesus pagou por mim? Sangue. Tudo. O pecado exige sangue, mano. Tá ligado? Uau. E aí eu pego e falo, ai, pecar é humano. Eu estou dizendo, Jesus, o seu sangue não tem valor. Desculpa, mano, isso me machuca, sabe? De ver que a gente está brincando com o pecado. E aí você vê o povo na Ásia morrendo por Cristo, sabe? Os caras levando Jesus a sério. E aí a gente vê a igreja brasileira, mano, eu amo essa nação. Eu não troco o Brasil por nada. Mas me dói. Infelizmente. Por conta desse evangelho, né? Porque esse evangelho não tem compromisso, não, mano. Você quer um carro novo? Sim. Você quer uma casa nova? Sim. Jesus promete isso? Não. Por que a gente está pregando isso dentro da igreja? É.
No mundo tereis... Aflições. O Evangelho de Cristo prega isso, mano. Mas se a gente prega isso dentro da igreja, a gente esvazia a igreja. Isso machuca, velho. Não, Jesus, eu tô com o Senhor até o final. Mano, quem foram as 12 pessoas mais próximas de Cristo? Os discípulos deles. Eles tiveram riquezas? Quem foi o que morreu, mais ou menos? João. Foi o único que não morreu assassinado. Mas ele só não morreu assassinado porque quando eles jogaram ele no tacho de óleo quente, ele não morreu. Mas esse cara não morre, então vamos jogar ele lá em Patmos. Você está entendendo? Eu prefiro morrer de uma vez cortando minha cabeça do que me jogar no óleo quente, tentar me matar de todo jeito e eu não morrer. Esse foi o fim desses caras. Como que Paulo morreu, velho? O cara fundamentou a igreja. Tá ligado? E aí a gente quer viver um evangelho de vanglória, né? Força! Você é o centro. Você não é o centro do coração de Deus, irmão. Desculpa, desconstruir isso no teu coração. Desconstrua isso. Você não é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco, irmão. Nós somos criatura de Deus. Nós somos a criação do Senhor. Nós precisamos se colocar neste lugar onde nós não somos o centro. Porque o Evangelho de Cristo diz que ele foi até a morte por nós. E aí tem muita gente dizendo que é missionário. Só que não abre mão da carreira dele. Sacou? Não, eu sou missionário. Você é missionário? Legal. Vamos para o campo? Ah, não vou para o campo, não. O campo vai eu vou passar fome. Gente, de verdade, pô, os meninos, a gente passou fome também, mano. Pô, eu tava tempo de base, eu comprava 4 miojos para fazer no sábado no almoço, sábado na janta, domingo no almoço, domingo na janta. Ó, tô legalzão, tô comendo, tá tudo certo. Tem Michel, gente que nem isso tem. Oxi! Sabe quantos quilos eu perdi na Índia, mano? 11 quilos, velho. Mano, o último vídeo meu, eu tenho o meu último vídeo, depois eu mostro pra você a situação que eu tava. E aí eu lembro que eu voltei, isso é muito louco. A Bíblia fala que Tomé não queria crer. Por quê? Ele não acreditava. E aí a Bíblia fala que ele fala assim, ó, se eu ver e tocar nas marcas, aí eu vou crer. Aí a Bíblia fala que eles estão numa sala fechada, a Bíblia fala que está trancada essa sala. Jesus aparece. Para Jesus aparecer, ele é carnal? Não. Ele tem que ser corpo glorificado. A Bíblia diz que ele aparece dentro dessa sala. O que ele apresenta para Tomé? As marcas. O espírito tem cicatriz? Não. A alma tem cicatriz? Não. Um corpo glorificado tem cicatriz? Não. Sabe por que Jesus mostrou as marcas? Porque ele tinha. Tá entendendo? O evangelho que eu prego lá na frente do púlpito, mano, sabe? Que eu levo para as nações, ele me deixa marcas? Mano, tá cheio de gente aí pregando, bicho. Que marca que você tá tendo? Porque enquanto a Bíblia estiver fechada, ela tem poder? Não. Errado, mano. Sabe por que ela não tem poder? Porque toda vez que eu abro ela, nada daquilo é real. Então, se eu fecho ela, ela não tem poder. Mas agora, a partir da hora que eu leio ela e fecho ela, ela vai ter poder. Porque tudo que está ali dentro entra e sai para fora. A Bíblia é poderosa por isso. Só que sabe o que Jesus fala? Tomé toca nas marcas. A Bíblia diz que ele se ajoelha, ele fala assim, Senhor meu, Deus meu. Aí o que ele fala para Tomé? Porque vistes, crestes. Bendito aquele que não viu. Mas creu. Eu amo o Brasil por isso, sabia? Porque o Brasil não precisa. Mano, a gente vê grandes manifestações do Senhor de cura. Se você perguntar para a grande maioria dos evangélicos, a grande maioria nunca viu um paralítico levantar da cadeira de roda. Mas ele crê. Crê. Ele nunca viu um cego voltar a enxergar. Mas ele crê. Crê. Bendito aquele que não viu, mas creu, mano. Glória a Deus. Brasil, continue nessa, mano.
sabe? A gente ficava muito feliz quando Deus curava lá na Ásia. Aham. Mas eu fico mais feliz quando a gente não precisa ver para crer. Então, assim, a gente está vivendo um evangelho, sim, mano, de onde eu vou chegar no Senhor e falar, Senhor, o Senhor é real. Então, o Brasil, mano, tem tudo para viver, sim, o avivamento pleno. Mas a partir da hora que a gente se tratar como sério. Glória a Deus. Tá ligado? E desculpa, ser um pouco mais pesado. Não. Assim. Cara, eu fico literalmente à vontade. Quem acompanha o podcast aqui sabe que eu sou muito falador. Hoje eu tô mais ouvindo porque é muito conteúdo e é muita informação e pra gente isso é muito importante. Pra gente poder finalizar, Michel, se você pudesse deixar uma palavra pra quem tá nos assistindo, um versículo bíblico, algo que Deus tem movido ao seu coração, fique à vontade, esse é o seu momento. Mano, eu vou falar algo que Deus tem falado muito comigo. A gente tem pregado muita informação sobre Deus. A gente tem levado muita informação sobre o Senhor. Deus não quer informações. Deus quer relacionamento. Deus me parou esse semestre, mano, sabe? Eu lembro que eu fui pro chão. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça esse semestre? Para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus falou para mim, volta para casa. Eu falei, amém, Senhor. E, mano, para o missionário, para ele voltar para a casa dele, eu tô literalmente falando, cara, eu não vou ter quem vai... Agora eu não vou ter meus mantenedores ativos, porque eu não estou no campo. Mas o meu coração só pensou, volta para casa. Eu corri para casa. Mano, a primeira vez que eu ajoelhei diante do Senhor, o Senhor disse algo para mim que foi muito forte. Michel, agora é tempo da gente se relacionar de novo. Sabe? Porque é muito legal levar informações, é muito legal levar um fundamento para a igreja, é muito legal eu sentar aqui com você e falar, mas o quanto eu estou sentando na mesa com o Senhor. Relacionamento fala mais. Então, o que Deus tem trazido no meu coração, esse tempo Michel, volta para mim. Eu lembro que eu tinha voltado de uma... Eu tinha feito uma série de pregações, assim, um monte de viagens e tal. E aí eu lembro que eu sentei no hotel de novo, assim. Eu sempre faço isso, assim. É meio que o meu costume, sentar na cama ali. Eu lembro que eu comecei a chorar com Deus. Eu falei, Senhor, não me deixa te perder no meio disso tudo. O Lucas Ferreira, que é um grande amigo meu, eu amo demais, ele fala uma frase que eu amo. Ao contar as estrelas, não me deixe perder a lua. Tá ligado? Uau. E então eu disse isso para Deus, eu chorava. E aí eu lembro que o Senhor disse para mim, então corre para mim. Sabe? Jacó, tem uma parada, Jacó tá lá, lutando com o Senhor. A Bíblia fala assim, então o anjo do Senhor, isso é uma teofania. E aí a Bíblia diz que ele agarra o Senhor. E aí ele fala assim, Jacó, você precisa me soltar. Aí ele fala assim, eu só te solto se você me abençoar. E aí o Senhor abençoa Jacó e ele solta o Senhor. Sabe, mano, a gente está fazendo isso com Deus, sabe? A gente só está agarrando Deus, a gente está indo para o secreto com Deus para agarrar Ele. E ter as bênçãos. Mano, corre para o secreto, agarra Ele, fala assim, Jesus, você pode liberar o que o Senhor quiser sobre mim, eu não vou te soltar, porque o Senhor vale mais. Então, é sobre isso que o Senhor tem trabalhado no meu coração, no lugar onde só Ele importa, né? E para fechar com tudo, toda a base do mandamento é amar, né? Então, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não está abolindo nenhum dos 10, muito pelo contrário, ele está resumindo os 10, ele está dizendo, olha, você não ama a Deus se você não cumprir esses, se você não cumprir esses aqui, você não vai amar o teu próximo. Mas perceba que amar não é por merecimento, é um mandamento. Eu não posso escolher quem eu não vou amar, eu tenho que amar todos. Simplesmente tem que amar. E ponto final. Então,
é sobre isso que o Senhor tem levantado meu coração. É sobre um relacionamento com Ele. E para finalizar com a frase do Jim Steyer, que é o fundador de Jocum no Brasil. A melhor coisa que eu posso oferecer às nações é a minha qualidade de relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Mano, obrigado. Tamo junto. Cara, que sensacional. Para você que está nos assistindo, você que quer acompanhar o Michel, fala das suas redes sociais. Para quem quiser te acompanhar, quem quiser ser um abençoador, um mantenedor também da obra, passa as suas redes sociais, pode ficar à vontade. O meu Instagram é Michel Félix, _ @ Michel Félix, _ e acho que é a rede social que eu estou mais ativo, assim. Bacana, você que está nos assistindo, você que ama missões, você que gosta de investir em pessoas, Michel, a gente conhece um homem sério, que tem um caráter de Cristo, que tem feito a obra de verdade, você que quer abençoar o ministério dele também, fique à vontade, procure ele nas redes sociais, porque eu tenho certeza, a gente tem vivido isso, a gente conheceu o Michel e a gente tem acompanhado, é alguém que está vivendo ali integralmente o campo missionário, a obra missionária. Cara, não temos palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Michel vai estar com a gente no Ministério Renova, vai estar liberando uma palavra para a gente também. Que Deus possa continuar te abençoando, cara. Que Deus possa continuar te dando forças, capacitação e que os céus possam estar sempre abertos sobre você. Amém. Que você continue com esse amor por almas, por esse amor por Cristo, esse é o nosso desejo. Às vezes a gente aprendeu isso, às vezes a gente não pode ir, mas a gente pode mandar alguém para lá. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua amizade. Você fez o convite pra gente, a gente vai estender o convite pro pastor Danilo. Se Deus quiser, em fevereiro a gente vai conhecer lá a base de vocês lá. Vamos lá. Lá em Curitiba. Isso. Se Deus quiser, a gente vai estar lá, né, Dan? Se preparando para estar lá. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito através da sua vida. Amém. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tem que agradecer mais alguma coisa? Fica à vontade. Gente, é isso. Queria muito agradecer meus pais por todo o suporte que eles têm me dado e por ter cuidado de mim a vida toda. Mais uma vez, a todas as igrejas e todos os meus mantenedores são amigos, não são apenas igrejas, deixar isso muito claro, assim. São amigos mesmo, assim. Pessoas que caminham próximo de mim. Muito obrigado. Tudo que vocês têm proporcionado para mim tem sustentado pessoas no campo também. Então, muito obrigado. Amo vocês demais. Obrigado. Glória a Deus. Tiagão, obrigado, pastor Danilo. Tamo junto. Tamo demais. junto, irmão. Obrigado, você que ficou aqui até o final. Lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe com alguém, envie esse episódio pro máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que pessoas precisam ser alcançadas por tudo que foi ministrado aqui, tá bom? Lembrando, mais uma vez, siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Ministério Renove e também o RenoveCast. Eu tenho certeza que você vai continuar também sendo ministrado por nossas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, amém.